Santo Espírito de Deus. Oh Jesus, é para ti, Senhor. Para ti, Senhor. Toda a honra, glória e louvor é para ti, Senhor. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Nós te louvamos, Pai. Ajuda-nos nessa noite a entender a tua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus, quem crê, fala amém. Amém. Vamos abrir, por gentileza, no Salmo 78. Salmo 78. Irmãos, passa tudo para você entender. Passa tudo para você entender. Nós precisamos ler todo o Salmo. Todo o Salmo. O Salmo é muito grande. O Salmo vai até do 1 ao 72. Do 1 ao 72. Então, irmãos, eu vou ler a metade do Salmo. Metade de 72 é quanto? Eu vou ler até o 35, tá? Eu vou ler até o 35. Se você estiver muito cansado, você pode sentar, tá bom? A palavra de Deus fala assim. O título é a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. É um salmo do Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde e geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram-lhe: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros e em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor nos ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus,
e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e lhes tivesse dado o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo eles à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Eu vou ler o 36 só para a gente entender melhor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Até aí. Pode ser. Em Deuteronômio 6... Deus manda a gente ficar esperto, ensinar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, como nós devemos andar. Eu falei a semana passada, vou repetir, nós estamos trabalhando com umas judias, e quando o Espírito Santo mandou eu ler o Salmo, Deuteronômio 6, no final, uma delas, que morou algum tempo em Israel, ela falou assim: você sabia que essa é a oração dos judeus? Todos os dias eles têm que orar esse texto? Eu falei: não sabia, fingi. E ela falou: pois é. Mas aqui, irmãos, nós estamos enxergando um resumo de tudo aquilo que aconteceu lá no deserto, tudo que aconteceu em Êxodo. O salmista aqui, Asaf, ele faz um pano de fundo, dizendo assim: vocês estão brincando com Deus? Eu vou lembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu. E nos dias de hoje, nós precisamos falar assim: vocês continuam brincando com Deus? Deus vai executar tudo na hora certa que Ele falou que vai fazer. Não adianta, irmãos, na hora que vem o juízo de Deus, porque quando Deus fica irado, Deus manda o juízo dele. Quando Deus fica irado, Deus executa o juízo dele. Não tem jeito, é assim que funciona. Então, irmãos, aquele que está com Deus jamais ficará sozinho. Escreva aí. Aquele que está com Deus, jamais ele vai ficar sozinho. Jamais ele vai ficar sozinho. Mas quando eu passo por um determinado problema, parece que Deus não está perto de mim. Irmãos, preste atenção. Deus, Ele vai trabalhando com a pessoa. Justamente, eu quero que vocês entendam isso daí, para a gente entrar depois no propósito de Deus, porque nós temos 3 caminhos: da promessa, do processo e do propósito. Nós temos 3 caminhos que nós precisamos ficar atento. E esses 3 caminhos, o homem natural perdeu. Então, irmãos, ele está no automático. Quando vem um problema, ele não sabe bem qual o caminho que ele deve seguir. Por quê? Tem 3 aspectos que nós precisamos entender bem para chegar a entender como Deus trabalha. Então, quando vem um problema, não é porque Deus esqueceu da gente, não. Esses 3 passos, eu quero que vocês também escrevam aí,
porque vão ser fundamentais para vocês entenderem como que está caminhando esse negócio aí, está caminhando essas dificuldades todas, está caminhando para Deus realmente executar o que Ele tem que ser executado. Então não adianta, irmãos, você ficar com medo. O medo é uma arma que o ser humano tem a fim de quê? Para brecar muitas vezes as nossas emoções, porque senão a gente vai com tudo e escorrega. Então nós precisamos de 3 passos. Esses 3 passos para chegar aonde nós temos que chegar é disciplina, planejamento e objetivo. Mas Magali, você vai estar muito teórica. Não estou teórica não. Vocês vão entender. E o povo que saiu do Egito como escravo, eles não estavam entendendo essa disciplina que eles deveriam ter para eles aprenderem o caminho para chegar lá no objetivo. Por isso que eles, irmãos, estavam meio que perdidos. E eu vejo hoje, nos dias de hoje, o homem também muito perdido. Eu não sei bem o que eu devo fazer, que caminho que eu devo ir, o que tal, eu estou meio perdido. Por que ele está meio perdido? Porque ele está empurrando com a barriga. Vem um problema, ele empurra com a barriga. Vem outro problema, ele empurra com a barriga. Ele não sai daquela mesmice. E o que ele precisa? Ele precisa entender todos esses passos para chegar naquele propósito que o Senhor tem com ele. Porque Deus, irmãos, ele não é irresponsável. Deus trabalha com esse planejamento, Deus trabalha com isso e Ele vai executar sim, na hora certa. Mas Magali, eu conheço tantas pessoas que não sabem esse caminho daí e eles estão ricos e eles... Por que eles perdem? Por que eles querem se matar? Por que eles não têm objetivo? Porque quem dá esse espaço pra gente, esses conhecimentos pra gente, somente Deus pode fazer isso daí. Somente Deus. Então, irmãos, o salmo, esse salmo daqui, ele exemplifica como aqueles que louvam o Senhor. São guiados pelo caminho, mas no meio do caminho, eles se perdem. No meio do caminho, eles acham alguma coisa meio que interessante e eles desviam do foco. E quando nós desviamos do foco, nós vamos nos perder. Por que nós vamos nos perder? Porque a gente não sabe o que fazer. Qual o próximo passo? O que eu devo fazer? Então, irmãos, preste bem atenção. Quando nós entendemos os passos, as tempestades, elas vêm. As tempestades vêm. Eu não quero falar para você, não, é tudo cor-de-rosa. Mentira. As tempestades, elas vão vir. Mas quando elas vêm, vocês falam assim, onde que eu estou aqui? Onde que eu estou aqui? Em qual passo eu estou para chegar no propósito que Deus quer? E nós ficamos meio que perdidos. Nós ficamos com medo. Nós ficamos fazendo assim, puxa vida, mas tá aí. E toda hora eu recebo pessoas dizendo assim, a senhora tá vendo como que tá? Nós estamos caminhando já para isso, para aquilo outro. Eu falo, estamos. E daí? A senhora não tá assim, receosa? Não. Sabe por quê, irmãos? Se Deus tem o controle de tudo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se Deus tem o controle de tudo, o que tiver de acontecer, vai acontecer. E o que você pode fazer? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque Deus, ele já determinou tudo. Quando, Magali? Antes
fundação do mundo. Deus já determinou. Mas Magali, se ele determinou, ele não podia evitar algumas coisas? Claro. Mas também ele podia evitar a morte de Jesus, daquele jeito. E por que ele não evitou? Porque estava dentro do processo. E aí eu quero que vocês entendam isso, porque se vocês entenderem, vai ser de grande valia. É uma aula aqui, mas não é uma aula, aliás, não é aqui eu pregando. Eu estou caminhando com vocês, para vocês terem mais facilidade de chegar no propósito. Então, irmãos, vocês escreveram aí disciplina, planejamento e objetivo? Vocês escreveram? Às vezes eu falo muito rápido, né? Nós vamos estar falando de cada um deles. Então, irmãos, o Salmo 78 é uma retrospectiva da história de Israel. Se você não quiser ler a história de Israel, você lê direitinho o Salmo 78. Quem já leu estudando o Salmo 78? Ninguém? Já leu? Estudando não. Estudando não. Se você quiser crescer, leia o Salmo 78 estudando, porque é a minha vida e é a tua vida. Irmãos, nós temos um personagem dentro da gente chamado rebeldia. Como é o nome? Rebeldia. E esse personagem dentro da gente chamado rebeldia, ele existe desde quando a criança nasce. Alguém ensina a criança a bater? Não. Alguém ensina a criança a morder? E esticar cabelo? Alguém ensina a criança a ser birrenta? Ensina? Não. Por quê? Pode falar. Porque tem um homem rebelde dentro da gente. Mas Magali, e como que a gente faz com este homem rebelde que tem dentro da gente? Porque às vezes você que tem filho, quer pegar o teu filho e dar uma balançada, sim ou não? Ou só é comigo? Aí o filho casa, sei lá com quem, e você depois tem vontade de pegar a mulher, o marido do teu filho e dar uma chacoalhada. Você está entendendo isso? Mas você está brigando com o rebelde que tem dentro daquela pessoa. Porque você também tem uma característica de um rebelde dentro de você. Então, irmãos, aqueles personagens lá do Salmo 78, sou eu. E quando eu começo a me identificar que essa pessoa sou eu começo a analisar dentro de mim se eu realmente não preciso mudar algumas atitudes. Porque quando eu olho o outro e eu começo a enxergar, pô, mas esse cara daí assim, assado, tal, e eu começo a julgar, eu começo a acusar, eu começo a elaborar uma série de problemas de dificuldade com aquela pessoa. Na realidade, Deus está dizendo assim, olhe para ele e você é o espelho. Ele é seu espelho. Você é o espelho dele. Preste bem atenção. Eu vou começar lá de trás. Eu vou começar do Adão e da Eva. Quem que incentivou a Eva a comer daquele fruto? E quem que colocou na cabeça do Adão, que foi a Eva, a mulher que Deus deu, que incentivou ele a comer? E quem incentivou a Eva, fala, olha, sabe quem foi? A cobra. Preste bem atenção, não tinha ninguém ali com aquele casal, não tinha ninguém ali com aquele casal para ensiná-los a se defender, a acusar, a terceirizar, sim ou não?
Então, essa característica quem tem é a nossa alma, né? Nossa alma. Então, irmãos, aí a gente começa a julgar o outro. Parece que o bonzinho somos nós. Então ele começa se dizendo, olha, veja só, ele narra com riquezas, com detalhes de riqueza, irmãos, o Salmo 78. Quem está aqui? Amém. Ele narra dizendo assim, preste atenção, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Esse salmo é um salmo didático. Ah, mas ele é muito chato, é? Então, é a sua história. Talvez você ainda não saiu do lugar porque o rebelde que tem dentro de você só enxerga que o outro está errado. Você não. Você é uma criatura 100%, eu sou uma criatura 100%, eu não erro. É o outro que erra e me faz errar. Lembra da Eva? Eu erro? Não. Quem me faz errar é a cobra. Quem me faz errar é a mulher que o Senhor me deu. Eu não. Eu sou muito bonzinho. O Adão falou isso daí. Eu sou muito bonzinho, né? Então, irmãos, veja bem. Se você meditar no Salmo 78, você vai encontrar argumentos para mudar a tua história. Não é a história do povo de Israel. A história do povo de Israel já foi mudada. Agora Deus está dizendo assim, olha, aprenda e ensina teu filho, porque isso daí é o resultado da tua oração, se vai funcionar ou não. Irmãos, o homem é muito bonzinho enquanto não chega o problema, não é? Aí a irmãzinha, tal, por favor, ore, porque o meu marido, um problema no coração, quarta-feira ele opera. E eu fui orar. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, né? Tal, novo, carinho, tem misericórdia. E então, irmãos, Deus falou, então, eu dei tantas oportunidades quando ele estava bem. E ele levava a mulher na porta da igreja e voltava. Eu dei tantas oportunidades. Agora, ele foi para um evento da igreja sozinho. Por quê? Porque está com medo. Então, por que Deus permite algumas situações? Sabe para quê? Não é para nos matar. Ele permite algumas situações para nos corrigir. Quem está entendendo? Então eu vou deixar aqui, irmãos, 3 pontos, tá bom? Vou deixar 3 pontos para você aprender. Porque eu estou aprendendo. Eu falei, Jesus, às vezes a nossa oração não tem efeito. E não é bom. Eu contei, eu acho que semana passada, mas tem gente nova aqui, eu vou contar de novo. Os meus desafios com o meu pessoal, o pastor tinha falado que estava já na altura das telhas e que custava X dinheiro e tal. Eu fui lá 4 horas da manhã nos pés da cruz, Senhor, como é que eu faço? E falei assim para Deus, Deus, se o Senhor estiver me escutando, eu quero um sinal. Se o Senhor estiver me escutando, eu quero um sinal. Fui para a cama, deitei, aquela coisa toda, meu Deus do céu, né? Fale comigo, mas me dê sono agora, eu quero dormir. No dia seguinte, estava numa atividade, o telefone toca uma vez, eu falei, não vou atender não, eu estou aqui novamente, na terceira vez, eu falei, vou atender, deve ser alguma emergência. E quando eu atendi, a pessoa falou assim, bom dia, tudo bem? A senhora não vai lembrar de mim. Não vou lembrar, tá bom. Pois não. Quando eu olhei, era lá uma empresa. No telefone estava identificado lá uma empresa. Então, eu atendi e falei, não vou lembrar de você. Ela falou, não, eu te conheci num evento e você falou a respeito dos missionários. E eu quero saber como que é isso aí. Eu falei, olha, eu estou muito ocupada agora. Daqui a 30 minutos dá para você me ligar? Ela falou, dá.
30 minutos depois, pontualmente, ela me ligou. Tal, quais são os projetos mais urgentes? Eu falei, olha, não gostaria de falar com a senhora os projetos urgentes, é um assunto muito delicado e tal, eu tenho vários projetos urgentes, mas não dá pra gente tomar um cafezinho? Ela falou, dá. Eu vou viajar hoje, que era dia 11, e vou voltar no dia 18. Quando for no dia 18 eu procuro a senhora. Pois não, tá bom. Irmãos, eu fui fazer a atividade que eu estava fazendo, mas eu estava tão feliz porque eu pedi um sinal para Deus. Se o Senhor estiver escutando a minha oração, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E Deus falou, você não pediu um sinal? Eu estou dando um sinal. Então Deus me fez enxergar assim. Mesmo que não for, ou que não seja, ou qualquer coisa dessa mulher, mas Deus deu um sinal que estava escutando a minha oração. E eu falei, eu vou aumentar a fé dessa mulher. E mandei um recado, porque ela me adicionou no Zap. Quando ela me ligou, ela me adicionou. E eu falei, olha, para aumentar a tua fé, não sei que tipo de fé ela professa. Eu orei de madrugada e pedi um sinal para Deus. Se Deus estivesse escutando a minha oração, que Ele me desse um sinal. E você é a resposta da minha oração. Mesmo que você não ajude, mesmo que você não funcione como eu gostaria que funcionasse, mas você é a resposta de oração para o que eu pedi para Deus de sinal. E ela só colocou lá amém. Só. Falou mais nada, amanhã é dia 18. Então, irmãos, eu estou falando de resposta de oração eficaz. Eu estou falando de resposta que Deus dá. Então, Deus ouviu a minha oração e deu um sinal para mim. Bem, eu vou deixar 3 passos aqui. Primeiro passo, como identificar a história de Israel? Como identificar a história de Israel? Irmã, como que eu utilizo? Preste atenção. A história de Israel, durante 413 anos, mais ou menos, ela estava ensinando a geração futura, a nossa geração, a geração desse bebê, a geração daquela menina. Deus está ensinando assim, olha, vocês vão precisar de entender como que eu trabalho. Se você entender isso, nunca mais você vai pedir oração para ninguém. Nunca mais você vai acusar ninguém. Nunca mais você vai se proteger, dizendo, eu não, foi o outro. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Presta atenção. O primeiro ponto, como identificar, para que foi? Para que foi? Porque além do propósito identificado no cabeçalho, a instrução dos primeiros versos trata da importância do ensinamento de futuras gerações. Porque lá em Deuteronômio 6, eu não vou perder a oportunidade de ler, porque vocês conhecem de cor salteado, porém não está aqui no script, mas vocês já sabem disso, porque vira e mexe, eu falo isso para vocês. Vira e mexe. Vocês não podem falar, não, eu não aprendi, cadê o meu pai? Veja bem. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Deus está abrindo os nossos ouvidos e dizendo, atente, atente, porque vão ter dias aí que vocês vão precisar de atenção sobre a minha palavra. Porque, irmãos, tem gente que usa a palavra como o periquitinho da sorte.
Deus, fale comigo. Abri. Ai, obrigado, Deus. Mas o Senhor vai te matar, você não vai gostar muito, né? Porque você quer que tire aquele negócio lá, o periquite da sorte. Vai lá, tira. E a palavra de Deus não funciona desse jeito. Não funciona. Por isso que Deus falou assim, olha, começa a instruir mais e mais o povo. Você já instrui, mas mais e mais. Então, irmãos, preste bem atenção. Ele faz assim, os primeiros versículos, está ensinando como que você deve agir. Porque eu falei para você, tem o dom de adquirir riqueza. Aí você vai começar, Deus me deu o dom de adquirir riqueza. Deus, hoje, conversando lá com o pessoal, nós saímos de manhã, uma delas falou assim para mim, então me ensine como que é, como que faz para adquirir riqueza. Senhor, tem misericórdia. E a mãe dessa menina, irmãos, pensa uma mulher de oração. Mas, infelizmente, os filhos fracassaram. Os filhos fracassaram. Sabe por quê? Eu convivi com essa mulher há alguns anos, mulher de oração, uma missionária, mas ela não sabia ensinar os filhos. Não sabia. Ela não tinha conhecimento. Estava dentro da igreja, mas não tinha. Porque para você adquirir alguma coisa de Deus, para você adquirir alguma coisa de Deus, você precisa seguir algumas instruções dele. Então, irmãos, preste bem atenção. A primeira coisa, por que Deus quer que você saiba a história de Israel? Porque Deus, Ele quer que você tenha conhecimento daquilo que aconteceu, para que você possa ensinar para os teus filhos, para os teus netos, para eles prosperar na vida. Porque senão, irmãos, presta atenção. Tem pais que deixam uma fortuna para os filhos, não é? Mas os filhos, com um pouquinho de tempo, eles perdem tudo. Por quê? Porque não foi ensinado. Tem gente que começa uma coisa e fracassa, por quê? Porque não foi ensinado. Tem gente, daí foi puxado vários assuntos e puxou o assunto de um homem que vai fazer 60 anos de idade. E ele foi um homem próspero, mas eu vou te dizer uma coisa para você. Ele era um homem que tinha um certo trabalho, ele tinha uma empresa e tinha, eu acho que mais ou menos uns 100 funcionários que atendem telefone de telemarketing. E aquele espetáculo de café da manhã, e convida todo mundo, e toda aquela festa toda. Eu não vou falar quantas empresas ele teve, porque você vai ficar desanimado. Mas hoje ele vai fazer 60 anos de idade. Nem como Uber ele sabe trabalhar. Vem, volta e vem. E ele foi puxar esse assunto e eu falei, eu tenho muita dó. Aí a mulher faz uma coisa, faz outra para ganhar dinheiro, vai vir, vai colar e tal, e tal, e tal. Mas eles não saem do lugar. Fiquei com muita dó. Enquanto a amiga foi de vento em popa, o outro ali feijão e cunhado. Então, irmãos, preste bem atenção. O primeiro passo na história de Israel é para você ter conhecimento, para ensinar os teus filhos, os filhos dos teus filhos, como andar, como adquirir riqueza, como prosperar. Quando Davi, ele queria fazer algo, uma guerra, uma situação, ele ia aos pés do profeta Natan e ele consultava. Eu devo fazer isso? Não devo fazer? O que o senhor acha? Natan, ele deu uma sentença para o Davi que eu não gostaria de ter essa sentença. Quando Davi pecou com Betseba, o Natan foi lá levar um recado para Davi e falou, olha, eu vou te dizer uma coisa para você, nunca mais vai ter paz na tua família, nunca mais vai ter paz na tua família, nunca mais você vai ganhar uma vitória dentro do teu lar.
Irmãos, assim como Deus mudou o recado, aconteceu. Nunca teve paz na família do Davi. Nunca. Foi um desastre. Por quê? Porque muitas vezes um erro nosso, presta atenção, abre teus ouvidos, um erro nosso vai nos levar ao fracasso pelo resto da vida. Um erro. Deus perdoou, Deus resolveu aquela batalha, Deus ajeitou, mas o Davi pagou um preço muito alto, porque ele nunca mais teve paz na vida dele. Então, irmãos, é muito difícil aquele que quer seguir a Jesus. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, eu não vou dizer que eu sou perfeita, eu não vou falar, olha, imagina, irmãos, o perfeito mataram na cruz. Eu estou falando para você seguir uma reta e uma rota sem desvio. E se desviar, voltar novamente para a rota. Lembra, há 2 domingos atrás, a pequenininha aprontou aqui, não aprontou? E eu mandei que ela trouxesse ela aqui, na frente. Eu peguei no colo, não falei nada, não dei beliscando, estiquei o cabelo, não balancei. Mas, no entanto, a gente não viu mais aquele espetáculo que estava. Por quê? Porque a gente tem que ensinar. Claro, eles são crianças. Claro que nós vamos ter dificuldade. Claro que nós vamos ter algumas coisas que vai deixar a gente triste. Mas nós temos que ensinar. Então Deus manda assim, olha, ensine. Mas segundo passo, irmãos, como ensinar as gerações futuras. Magali, é isso que eu quero aprender. Você disse que a história de Israel é para a gente ensinar para os nossos filhos. Você já teve a curiosidade de contar essa historinha para o teu filho? Mas ele não tem entendimento. Quem falou? Claro que tem. Claro que tem. Você pega numa linguagem que ele entenda, não é? Faz uns bonequinhos de papel, de pedacinho de papel. Olha, aqui é Moisés. Aqui tal. Veja só. Coloca o Moisés. Você desenha ou pega um papelzinho azul, entendeu? E aqui é o rio. E conta a historinha desse jeito. E faz um montinho de papel. E fala que aqui é o povo que estava saindo. Olha, eles atravessaram o mar. Aquele mar grande, né? Você conhece o mar? Um mar grande, eles atravessaram. Vai, mostra na internet o mar grande. Mas será que vai entender? Mas você ensinou. Você continua ensinando. Né? Continua. Meu neto fez 10 anos, o pequeno. Ele está cobrando a mãe. Que dia que é o meu batismo? Final do ano, meu batismo? Eu tenho 10 anos. O João se batizou com 10 anos. Que dia que é o meu batismo? Sabe por quê? Porque os pais têm ensinado. Por que é necessário o batismo? Por que é necessário você apresentar uma criança para Jesus? Porque é necessário você seguir alguns passos. Aí na hora do aperto, ai meu filho, irmãos, olha, eu tive criança aqui, eu tive criança lá do outro lado, criança ensinada é criança obediente. É como adulto, né? A mãe não precisa ficar olhando lá, não. Tem criança, está brincando. Não, eu confio que meu filho está brincando. Que Deus está ali protegendo o meu filho. Que nada vai acontecer com o meu filho. Você começa o quê? A alimentar que quem está tomando conta do teu filho é melhor que você. Que você precisa aprender aqui para depois ensiná-lo. Então, irmãos, o segundo passo... Como ensinar as gerações futuras. Todo mundo está dizendo, essa geração que vem por aí, não tem jeito. É a geração do pique-pique. Não é? Eu tenho a resposta aqui. O Asaf, ele explica aqui, né?
explicar, irmãos, a fidelidade de Deus. Que Deus é um Deus de fidelidade e de justiça. Isso aí, irmãos, contrasta com Deus que estão falando por aí, que é um Deus que pode tudo. Lembra que eu falei? Que estava lá um negócio lá, PPP, não sei se era assim a música. Eu falei, eu vou tirar essa música, eu vou pecar. Tal de cubo ao quadrado, um cara aí que canta, ele tá louvando, eu vou pecar, vou tirar desse negócio, tira aí, dessa música aí, porque tá lá meia hora, o quê? Tá ensinando o quê pra mim? Então, irmãos, muitas coisas nós deixamos que os nossos filhos adquiram por falta de posicionamento nosso. Hoje a resposta de Deus para a minha vida de algumas situações. Porque com Deus, irmãos, está escrito que com Deus não se brinca. Já contei para vocês, né? A história lá de uma apostila numa igreja muito famosa. E quando eu li a capa da apostila, estava escrito, brincando com Deus. Eu cheguei para a liderança e falei, olha, a palavra de Deus está escrito lá em Hebreus, que com Deus não se brinca. Como que eu vou apresentar essa apostila aqui para o meu filho, escrito, brincando com Deus? Não, mas é porque tem duplo sentido. Eu falei, na palavra de Deus não pode ter duplicidade. Exatamente. Não pode. É sim, sim. Não. Então, elabora uma apostila. Eu falei, vou elaborar. Eu vou estudar e vou elaborar uma apostila. Eu elaborei uma apostila e levei e falei, olha, eu não tem esse título aqui não. Olha aqui o título que eu coloquei. Então, irmãos, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é tirar a rebeldia do teu filho. Com o quê? Com palavra de justiça, com fidelidade de Deus. Ah, minha filha rói a unha até o dedo. Então, explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes para entender. As coisas de Deus a gente tem que explicar. Veja só, o versículo 3 e o 4. Vamos lá. No 3 está falando assim, olha, para a gente ter ouvido sábio, não é? Para entender o que os nossos pais têm nos contado. Aqui no 3 e 4 fala assim, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Ou seja, não tem desculpa. E no versículo 4 fala assim, não os... Que passagem que é? Deuteronômio. 6:4? Não, desculpe. Salmo, a gente está falando do Salmo. Deuteronômio foi só uma... Achou? Já. Veja só. O 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Experimente. Eu não estou falando para você fazer isso todos os dias, mas experimente pelo menos 2 vezes por semana. Fala assim, você sabe quem fez o céu, filho? Lógico, com a linguagem da criança. Vê quem fez o bichinho, a galinha, corococó, imitar, tal. Você vai ver que é fácil a gente começar a trabalhar. O que acontece nas escolas hoje? Educação infantil, apostila. Eu nunca vi, irmãos. Olha que tem muitos anos, né? Me formei em 1994. Tem tempo, né? Sim ou não? Tem 30 aí? Eu nunca
vi uma criança de 2 anos, 3 anos, aprender com apostila. Apostila. Isso é muita novidade para mim. Porque, irmãos, presta atenção, eu podia pegar, fazer uma apostila e falar, ó, leva para casa, vocês vão estudar se der uma apostila? Sim ou não? De verdade? Não. Amém. Amém. Ninguém vai pegar a apostila para estudar. Primeiro que a nossa cabeça é preguiçosa, sim ou não? Sim. E depois a gente não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Agora, como é que você quer pegar uma apostila e dar para uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, para ela... Vou mostrar aqui o desenho. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? E aqui está escrito, olha, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Irmão, se eu perguntar, você tem ensinado louvor ao teu filho? Põe um louvor. Eu gosto muito quando eu entro num carro, tem só louvor. Eu gosto, palavra. Né? Eu gosto, tem uns louvores que, né? Mas eu gosto de louvor, eu gosto de louvores, eu gosto da harpa, eu gosto do inário, eu gosto. É porque sou muito velha. Então, irmãos, preste bem atenção. Assim Asaf introduz uma orientação sobre um mandamento do Antigo Testamento. Veja, 5 a 8. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Olha só, e pôs uma lei em Israel e ordenou nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, que está lá no Deuteronômio 6, do 3 a 11. Veja só, irmãos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Agora o povo está dizendo aí que a igreja vai ser arrebatada. Que igreja que vai ser arrebatada? A rebelde? A que está permitindo tudo? Que igreja vai ser arrebatada? Não é aqui não, é lá na cidade que a Maga mora, né, Maga? O pessoal está rebelde, né? Não está não é na cidade que ela mora não, é em outro lugar. Como Jesus vai voltar? Como o neguinho tem coragem de dizer, não, a igreja vai ser arrebatada, oh, aleluia, glória a Deus, eu vou ser arrebatado também, vou morar no céu. Ruas de ouro e mar de cristal. Aqui está dizendo assim, olha, veja bem, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, ou seja, irmãos, coração que se inclina, não tem problema nenhum, coitadinho, Claro que eu não vou abrir a minha boca para falar, não, seja assim, seja assado. As pessoas quando me convidam sabem que eu não vou ter essa atitude, porque eu sei que inclusive eu posso ser presa, porque o certo virou errado e o errado virou certo. Por quê? Por que que isso acontece? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não estão repetindo para os seus filhos, não tem tempo. Filho, fique quieto, tome aqui, vai lá. Aí o menino já procura lá alguma coisa, nem sabe, mas já... E daí a gente fica quietinho. Daí a gente fala, não, Senhor, eu quero dom de adquirir riqueza. Não, Senhor, responda a minha oração. Não, Senhor, faça assim. Não, Senhor, faça assado. Deus está dizendo nessa noite, observe bem como eu quero.
Deus está dando instruções para a gente. Instruções. Né? Nesse instante, uma pessoa que tinha me convidado para o aniversário falou assim: você importa que eu chame o filho de outra fulana lá? Eu falei: eu não, o aniversário é seu, pode chamar. O aniversário não é meu. É seu, é do seu filho, é tal. Eu posso chamar, que parece que você não está legal. Eu falei: não tem nada a ver, pode chamar. Sabe por quê, irmãos? Que ela estava falando: não, tal, vou chamar, vai ficar um clima meio... não, eu vou sentar lá e uma pessoa vai sentar também, e eu só não quero mais esse tipo de conversa com a pessoa, porque o meu negócio é o seguinte: ou você quer da forma que Deus quer que seja, ou siga a tua vida e não me procure mais. Tem jeito não, irmãos, é desse jeito aqui que Deus manda, não é? Então assim, ele fala isso daqui no Velho Testamento, e tem gente que fala assim: o Velho Testamento é Velho Testamento, então vamos para o Novo Testamento, que está lá em Efésios. Vamos lá para Efésios 6, versículo 4. Vamos lá. Porque as pessoas estão se justificando que quando a gente prega o Velho Testamento, só serviu para aquele tempo lá, não serve mais para agora. Mas a nova aliança, irmãos, está mostrando para a gente que a gente tem que pegar a Bíblia como ela toda, entendeu? Toda a Bíblia foi inspirada pelo Senhor e serve para hoje, para ontem, hoje e amanhã. Vai lá. Pode falar bem alto. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a administração do Senhor. Aqui está um recadinho, veja só, pais. Não provoque a ira dos seus filhos, não provoque. Mas você tem que criar a disciplina nas instruções de Deus. Terceiro ponto, irmãos, para a gente eu não cansar muito vocês. A rebeldia traz consequências devastadoras, né? A rebeldia. Lembra que eu falei do homem rebelde que tem dentro da gente? E as menininhas aí, ó. Os menininhos, né? Porque tem um menino e tem que o menino já é maiorzinho, as menininhas pequenininhas, não é? São rebeldes ou não? Hã? Sim. Só do lado de cá? Sim. Primeiro que precisa da vara. Mas Magali nem entende de vara. Eu entendo. Meus netos, quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, o avô arrumou uma varinha, né? E um dia eu procurei a varinha, porque eu precisava dar uma varadinha. Irmãos, preste atenção. Tatiana levou varada, a outra levou varada. E vou dizer uma coisa pra você: não tem esse negócio, porque, ai, coitadinha, você dá uma varada. Claro, irmãos, eu preciso disciplinar o meu filho, porque se eu não disciplinar o meu filho, a delegacia vai discipliná-lo. O mundo vai disciplinar. Mas Magali, é tão difícil disciplinar um filho. É difícil, mas não é impossível. Eu disciplinei só uma vez, mas até hoje elas lembram. Tem uns 40 anos. Até hoje elas lembram. Porque foi uma... Tá certo que eu estava endemoniada. E se eu não tivesse endemoniada, né, não justifica, porque da maneira que eu fiz realmente era demônio. Então você tem que discipliná-lo e não agredi-lo, né? Pega uma varinha. Então o menino pegou, foi. Quando eu procuro a varinha, cadê a varinha? E eles tirando um barato ainda da minha cara, né? Onde está a varinha? E aí tinham escondido a varinha, sumiram com a varinha, não deu outra. O avô foi lá, arrumou uma mais grossinha. Está até lá, até hoje está lá, junto do rádio, da varinha. Então outro dia aí, já tão grande, né? 12, 10 anos, outro dia a mãe deixou e aí eles aprontaram, o pequeno,
Aí eu peguei a vara. Eu falei, você sabe para que serve isso? Por favor, vovó. Eu já vou ficar quieto. Porque uma varadinha, uma varinha de bambu, ninguém esquece, sim ou não? Aí você pega e tá, menino, fique quieto. O menino tira o quê? Um barato, uma onda da tua cara. Porque tem que pegar a varinha pra doer. Bate no lugar certo. Não é no rosto, não é no braço, é num lugar que tem bastante, assim, gordurinha, porque aí não dói. Não é? Então, irmãos, vejam só, a rebeldia traz consequências terríveis. A rebeldia. Todo rebelde não vai para frente. Olha o que aconteceu, irmãos, com Adão e Eva. Olha o que causou Adão e Eva na minha vida e na sua vida. Você já parou para pensar? O que causou? Até hoje está fazendo estrago. Então, irmão, as obras de Deus, elas são justas e maravilhosas. E demonstra, as obras de Deus demonstram quanto Ele é maravilhoso. Veja o verso 4 do Salmo 78. Veja só. Não os cobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Se não fosse a força do Senhor, as maravilhas dele, você estaria aqui? Você teria o que você tem? Porque se Deus quiser hoje, com um toque dele, Ele tira toda a tua força. Ele te coloca na cama. Nesse instante, uma pessoa que estava me convidando para o aniversário falou, olha, o filho de uma pessoa que eu convidei, o pai com 42 anos de idade, a mãe falou, eu não vou deixar o meu filho ir, porque o pai com 42 anos de idade morreu em um acidente de carro. Aí ela falou, eu tenho medo, eu só tenho meu filho. Então eu pensei bem, eu não vou deixar o meu filho ir, porque eu tenho trauma. Então sobrou um espaço lá. Se você hoje acordou, é porque Deus tem ainda alguma coisa para fazer na tua vida. Amém. Porque senão você não teria acordado. Se você não foi na primeira leva, com certeza você vai na segunda, mas enquanto nós temos um espaço entre a primeira e a segunda, Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Aí você fica, não, mas esse negócio aí não dá muito certo. Não, porque, irmãos, Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida. Sim ou não? Amém. Amém. O povo de Israel, ele foi muito rebelde. Muito rebelde. Eu te pergunto, você tem sido rebelde? Sim. Ô, Glória. Eu também estudando aqui, eu falei, Senhor, quantas vezes eu tenho sido rebelde? Rebelde, só manda eu fazer uma coisa, ai Jesus, tem misericórdia. E eu tenho que lutar comigo mesmo, para eu não resolver da minha maneira. Aí Deus vem, me dá mais uma oportunidade, e a oportunidade de Deus é boa. Eu vou parar aqui. Tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar não. Eu vou ficar quieta. Eu já falei demais, eu já expliquei demais. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Agora eu te pergunto, quem quer obedecer a Deus? Amém. Amém com a boca, gente. Amém. É para Deus ouvir, não é? É amém com a boca para Deus ouvir. Porque tem gente, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, que Deus dá igual o povo daí dá, aí o povo peca, aí Deus perdoa, aí torna a pecar, aí Deus perdoa, aí torna a pecar, aí Deus perdoa. Eu falei para vocês que quando Deus está irado, Ele faz o quê? Vira o juízo dele. Deus está irado com o povo.
Mas Deus não está tão irado, irmãos, com o mundo, como Deus está irado com os que se dizem filhos dele. Os filhos, né? Vamos colocar aí um monte. Não precisa você me responder, só pense. Se Jesus voltasse hoje, você vai ou fica? Quanto tempo você tem ficado com Jesus a sós? O que Deus tem lhe dado e o que você tem dado para Deus? Então só aquele povo que a gente acha que é rebelde, que tal, fantasiava demais e fazia coisas atrapalhadas. Feche os seus olhos. Fala com Deus o que você precisa resolver. Não é o que o João precisa resolver, não é o que Antônio precisa resolver. Fale para Deus o que você precisa resolver. Deus, eu quero tantas coisas do Senhor, mas eu também preciso resolver tantas coisas. Fala para Deus. Deus ouve. Lembra da minha oração? Eu pedi um sinal para Deus. Deus ouve. Deus, por favor, olhe cada coração, cada situação, cada dificuldade, cada atropelo, cada fraqueza, cada falta de compromisso. Tenha misericórdia, Senhor. Meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, e eu me incluo nisto também, tira esse espírito rebelde que tem dentro de nós. Que Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não quer, isso daí ele pratica. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas ações. Tenha misericórdia, meu Deus. Tira esse homem mau que tem dentro de nós, dentro de mim. Tem esse homem mau, julgador, acusador, rebelde, terrível. Tira este homem de dentro de mim. Peça para o Espírito Santo tirar esse homem de dentro de você. Pede para o Senhor, Pai, que eu seja um homem agradável diante de Ti, uma mulher agradável diante de Ti. Tira, Jesus, esses questionamentos. Muitas vezes eu estou ouvindo aqui, mas eu estou questionando, criticando, fazendo coisas que Te desagrada, Pai. Tira de dentro de mim. Por favor. Coloca um homem bom dentro de mim. Um homem amável. Um homem obediente. Um homem fiel. Coloca, Jesus. Eu te peço porque eu creio que o Senhor tem poder de me mudar e de nos mudar. Tenha misericórdia, Jesus. Coloca a tua mão de poder e graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos viver uma vida dupla, nós queremos viver uma vida íntegra contigo. Tenha misericórdia, Jesus, das nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor está sempre nos ensinando. Nós é que precisamos aprender. Nos ensina, Pai, a ser fiel a Ti. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus, pelo Teu amor. Porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada por cada dízimo, cada oferta. Obrigada por cada semente que vai ser enviada, Senhor. Que cada semente produza 100 a 1000. Superabunde, meu Pai, em cada vida. Tanto que quem está semeando, como aquele que vai receber a semente. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada por esta noite. Obrigada pelos Teus ensinos. Obrigada pela Tua fidelidade, meu Pai. Agora que nós vamos para nossas casas, nos cubra com a Tua proteção, nos guarda como menino dos Teus olhos, Pai. Não permite flechas inflamadas do inferno sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos livra de todo mal, de todo homem invejoso, Pai, ganancioso, soberbo, traidor. Nos livra, Senhor.
Tenha misericórdia das nossas vidas. Obrigada, Santo Espírito de Deus, que o amor do Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, desde agora e para todos sempre. Quem crê, fale. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigada, Jesus, por esta noite. Obrigada pelo teu amor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida das crianças. Não é? Amém. Foi uma bênção. Não é? Glória a Deus. Amém. É Deus. Digo para você que é a resposta da oração. Amém? Não é? Glória a Deus. Amém. Louva a Deus pela vida deles. Ensinar mesmo. É aqui que eles vão aprender. É aqui que eles vão realmente